Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre o CPC 15, que chama-se Combinação de Negócios. Então, vocês vão perceber que todo o conteúdo que nós vamos tratar aqui de agora para frente, ele vai estar sempre conexo ao conteúdo anterior. Então, hoje nós vamos falar sobre combinação de negócios, que está bem ligado também aí com o que vocês aprenderam na aula passada, que foi sobre investimentos em coligadas e controladas. Então, só para frisar um pouquinho sobre o que são os nossos investimentos em coligadas e controladas. Nós falamos sobre investimentos diretos, que são esses investimentos em coligadas e controladas, quando a gente fala aí em empresas do tipo de ações anônimas, né? Sociedades anônimas, desculpa. O que são essas sociedades anônimas? Elas não são feitas de pessoas, né? A sua característica principal é que ela é feita de ações. Essas ações, elas são preferenciais ou então a gente chama de ações ordinárias. As ações preferenciais são aquelas que nós conseguimos nós mesmos comprar por meio da bolsa de valores aí, né? Então nós somos os pequenos investidores, vamos dizer assim, que podem ter acesso a essas ações preferenciais. Porém, nós temos também as ações ordinárias, que são aquelas que caracterizam que aqueles que investem mais de 20% nessas ações ordinárias, eles têm uma influência significativa ou então eles controlam uma grande empresa. Então, a gente chama aí de os acionistas majoritários dessas empresas, né? Então, eles são como se fossem os sócios de uma LTDA. Eles tomam decisões sobre operações, sobre participação financeira, enfim, sobre todo o processo, toda a conjuntura administrativa aí de uma empresa que vai fazer com que ela vá para frente, com que ela tenha crescimento, com que ela expanda tanto suas atividades como várias empresas em outros lugares, torne uma multinacional, enfim. Então, é bem importante a gente frisar que quando a gente fala em investimentos diretos, nós estamos falando em esse tipo de investimento, que geralmente acontece, uma empresa investe na outra, uma forma estratégica, especialmente, tá? Então, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá nos slides da aula passada eu mostrei para vocês que, por exemplo, a P&G, ela tem várias empresas que têm influência significativa sobre ela. Por que essas empresas investem nela, que tem influência significativa sobre ela? Porque provavelmente ela tem alguma coisa a oferecer, igual eu falei, fórmula de produtos aí de limpeza, né? De limpeza pessoal, de cuidados pessoais, ou uma produção, uma mão de obra de qualidade. Enfim, tudo isso são características aí da importância e da relevância de fazer um tipo de investimento direto entre duas empresas, tá bom? Então, a gente estava falando aí das empresas coligadas e controladas. Então, coligadas, ela ainda não é a acionista majoritária, porém, a empresa já tem uma influência significativa sobre a sua investida, aquela que ela foi lá e investiu o dinheiro, tá? E quando você controla uma empresa, quer dizer que você tem mais de 50% do capital dela, do capital votante dela. Então, das ações que dão direito a voto, das ações que dão direito a você controlar ela, a sua empresa controlar ela, então ser dona dela, tá? Então, aí nós estamos falando de uma empresa, de quando uma empresa passa a ser dona da outra. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, bem palpável, vamos dizer assim. Todo mundo conhece a marca Renner, né? Aquela do cavalinho que tem a loja, por exemplo. Então, a Renner, ela é um grupo de empresas. Ela não tem só lojas Renner que estão aí especialmente em shoppings, tá? Elas têm outras coisas, elas adquirem outras empresas para trazer para o mesmo grupo dela. Então, vamos pensar que a marca Renner, ela controla várias empresas. Controla a loja Renner, por exemplo. Agora, há pouco tempo, ela comprou a Sooro, aqui de Marechal. Não sei se vocês conhecem, né? Sooro, a Libra. Ela comprou essa empresa, então ela também controla a Sooro. Então, assim por diante, quando uma marca, uma empresa, né, que tem uma marca formada, que ela é grande, ela tem outras empresas que pertencem a ela, o mesmo grupo econômico. Então, essa empresa compra ações dessas outras subempresas que participam do mesmo grupo econômico. Outro exemplo bem clássico é a Coca. A Coca controla, porque ela é dona da Fanta, da Guaraná, da Antártica, enfim, várias
várias submarcas que pertencem ao grupo, que pertencem à marca Coca-Cola, que é uma empresa, a maior delas, a controladora dessas outras empresas. Beleza? Então, expliquei isso de forma bem clara. Agora a gente vai passar para a parte de combinação de negócios. O que é uma combinação de negócio? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e daí eu vou explicar para vocês certinho o que é isso. Então, a gente trata a combinação de negócios também, geralmente, na maioria das vezes, voltadas às grandes empresas, SAs. Prof, mas pode ser só assim? Não, não precisa ser só assim, tá? Pode ser cooperativas, pode ser outras formas de empresas que vão combinar negócios com outras. Então, o que é uma combinação de negócios? É quando uma adquirente ela passa a ter controle da sua adquirida. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, então, que nós temos duas empresas que são aleatórias, né? Cada uma tem a sua. Então, vamos supor que tem uma de pneu, que sabe fazer pneu da melhor qualidade, tem todo um processo de qualidade. São aqueles pneus que todo mundo investe, paga mais, mas investe naquele pneu porque ele tem uma qualidade. Ele tem uma presença melhor. Porém, ela não faz roda. A roda dessa empresa de pneu, ela não é tão boa igual de outra marca. Tá? Da marca Alfa, vamos dizer assim. Da marca Beta, desculpa. Da marca Beta. Então, a marca Beta, ela faz aí rodas de, vamos dizer assim, com muita qualidade também, que tem um custo-benefício muito bom, porque você paga um pouco mais caro, mas ela te dá muito mais tempo, ela rende muito mais no seu carro, tá? Vamos falar assim, não quebra, não amassa com tanta facilidade. Ela traz uma presença melhor, tanto de qualidade visual, quanto qualidade de uso mesmo daquela roda. Aí, essas duas empresas, elas sabem que a empresa de roda, ela não consegue fazer um pneu que tem a mesma qualidade que a empresa Alfa. A Beta sabe que não consegue fazer um pneu com a mesma qualidade da empresa Beta, da empresa Alfa. Mas, né, vai conseguir fazer um pouco menor, um pouco com uma qualidade menor do que o da outra empresa. E a empresa Alfa sabe que não vai conseguir fazer uma roda da mesma qualidade que a Beta, porque a Beta tem funcionários qualificados para isso, tem um fornecedor que tem aquele determinado material que ela consegue comprar com preço ok, ela tem toda a produção daquela roda já específica, né, para desenvolvê-la. Então, uma empresa, ela precisa da outra para que elas consigam vender o pneu e a roda juntos da melhor qualidade para ser, assim, uma concorrente grande com as outras marcas, entendeu? Para não ter quem bata melhor do que o conjunto das duas juntas. Aí, o que elas vão fazer? Elas vão fazer uma combinação de negócio. Elas podem fazer uma combinação de negócios, que é adquirir uma outra empresa, desenvolver uma outra empresa, tá? Comprar uma outra empresa, ou então juntas unir duas empresas para desenvolver uma nova. Então, elas serão as adquirentes e vão ter a sua adquirida, tá? Que a gente fala. Então, uma empresa vai investir em outra. Ela pode investir em uma empresa que já existe ou uma empresa nova, que ainda não existe, tá? Então, para que elas vão fazer isso? Para ter menos custos, para conseguir uma estratégia melhor no mercado, que foi o que eu passei para vocês, de duas empresas boas se unirem para entregar um produto melhor ao mercado, né? Completo, melhor ao mercado. Então, a combinação de negócios, ela se dá devido a isso. A necessidade de duas empresas, da adquirente, comprar uma adquirida, tomar posse, um controle sobre uma adquirida, querendo desenvolver um negócio aí que vai dar mais custos-benefícios, vai trazer mais ativos líquidos, que vai pagar maior dividendos para ela. Então, uma combinação de negócios é quando uma ou mais empresas se juntam para criar uma empresa nova, ou então, para transformar duas empresas velhas numa nova. Então, assim, é uma combinação de negócios. Nós chamamos de uma combinação de negócios quando as empresas buscam estratégias de combinar negócios, de criar novas empresas, tá bom?
Então, quando a gente fala de combinação de negócios, nós vamos ter sempre uma adquirente, que é a empresa que investe, que é a empresa que vai comprar uma ou mais empresas, e a adquirida, que é aquela empresa comprada ou a empresa criada do zero, tá? E a data de aquisição. Quando foi a data da aquisição que houve esse investimento, que aconteceu esse investimento? Quando a gente pode falar, a data da aquisição foi tal, ou foi tal para a criação dessa empresa, para adquirir uma empresa já existente, enfim. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês as formas de combinação de negócios que existem no nosso CPC 15. Então, eu falei para vocês agora de forma geral o que é uma combinação de negócios. Agora eu vou mostrar para vocês de que forma que a gente avalia uma combinação de negócios. Então, eu vou trazer aqui uma que é bem comum, chama-se fusão. Tá? Então, nessa primeira aula de hoje, vou falar delas num contexto de conceituar elas para vocês. Nas próximas aulas, nós vamos começar a, por exemplo, falar da fusão com mais detalhes, abordando a lei dela, tá? Então, falar como é que vai ficar a combinação societária, o que vai acontecer com essa empresa, de que forma que vai constituir ela juridicamente, tá? Então, nós vamos entender isso mais aprofundado. Então, hoje vai ser mais classificações de conceito, para vocês começarem aí pegando e entendendo aí o que são essas combinações de negócios. Então, uma fusão. O que é uma fusão? É uma operação na qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova. Sucede direito e obrigações, normalmente por meio de permuta de ações. E aí eu trouxe uns exemplos para vocês. A Zurich e Trip e o Itaú e o Unibancos. Então, vamos falar assim, ó, que houve uma fusão. Duas empresas deixaram de existir para criar uma nova. Então, vamos voltar naquele exemplo do pneu, tá? Então, uma empresa de pneu, que era a melhor do mercado, e a outra de roda, que era a melhor do mercado. Duas empresas distintas. As duas, elas resolvem deixar de existir para criar uma só, que vai entregar um produto completo. Pneu e roda da melhor qualidade que tem no mercado. Não vai ter ninguém para competir com a qualidade visual e o uso, o benefício do produto sendo utilizado nos carros, motos, enfim. Então, vamos supor aí que as duas empresas, elas deixaram de existir, elas se fundiram e deram vida a uma empresa nova. Então, aí nós temos uma fusão, quando duas ou mais empresas deixam de existir para criar uma nova, tá? Então, nós temos aí uma fusão, igual eu mostro aqui para vocês, por meio desse desenho. Então, a empresa A aqui, vamos dizer, e a empresa B, essas duas empresas, elas deixaram de existir e criaram a empresa C, que tem um pouco de cada uma. Então, a empresa C, ela vai ser constituída dos ativos da empresa A e B, mais os passivos da empresa A e B, mais o patrimônio líquido da empresa A e B. Então, tudo que estava nessas duas empresas vão ser constituídas pela nova empresa. Vamos dizer aí que essas duas empresas, a empresa A e a empresa B, elas eram uma empresa SA, de capital aberto, tá? Então, a empresa C, ela precisa ser de capital aberto e os donos da empresa A, que controlavam a empresa A e a empresa B, vão passar a controlar a empresa C. Então, eles vão suceder essas ações que eles tinham na empresa A e na empresa B para a empresa C. Eles vão continuar a controlar a empresa C em conjunto, os dois donos. Beleza? Então, aí nós temos um exemplo de combinação de negócios, que é a fusão. Então, se extingue duas empresas para criar uma nova. Outro exemplo, que é a cisão. A cisão, ela pode se dar de duas formas. A gente fala que ela é ou a cisão completa ou a cisão... meu Deus, até esqueci o nome agora. Cisão parcial, a cisão total e a cisão parcial, isso aí. Então, é uma operação de cisão quando se divide uma ou mais empresas, tá? Criando uma ou mais empresas. Então, como que é a cisão? A cisão, quando ela for total, é quando, por exemplo, eu tenho uma empresa, tá? Tem a Coca-Cola, vamos dizer assim. A Coca-Cola, ela vai parar, ela vai deixar de existir para criar a marca Fanta. Então, todo o patrimônio líquido, todos os ativos, todos os passivos da Coca-Cola, elas vão ser utilizados para criar a marca Fanta. A Coca-Cola deixa de existir,
Então, cria-se uma empresa ou duas empresas com base naquele patrimônio, com base naquela empresa. Então, ela pode criar uma, duas, três empresas com base naquele patrimônio. Ela vai subdividir. 50% do patrimônio vai ser para fundos, 50% vai ser para criar, por exemplo, a marca Antártica. Então, ela faz uma cisão. Ela reparte o patrimônio daquela empresa e cria duas novas empresas. Então, a empresa que fez a cisão total, ela deu o patrimônio total para criar essas duas, ou uma empresa, tá? Então, a gente chama de cisão total. Quando houve uma cisão total, a empresa cindida, ela deixa de existir. Quando nós temos uma cisão parcial, é, por exemplo, a Coca-Cola, ainda vamos continuar na mesma linha. A Coca-Cola, ela tira parte do patrimônio dela para criar a Fanta. Só que como é uma cisão parcial, a Coca-Cola continua a existir. Porém, ela tem menos patrimônio líquido, porque parte do patrimônio dela foi destinado para criar a Fanta. Então, temos uma cisão total, vamos lá. Temos uma cisão total quando a empresa cindida, ela dá todo o patrimônio líquido dela, tá? Eu vou colocar aqui, patrimônio completo, para criar uma empresa nova, uma ou duas empresas novas. E temos uma cisão parcial, quando a empresa, ela dá apenas parte do seu patrimônio, vou colocar aqui, para criar uma ou duas empresas novas. Aí nós temos uma cisão parcial, porque a empresa, ela não se cindiu por inteira, ela tirou uma parte, cindiu uma parte do seu patrimônio para a criação de outra empresa, tá? Então, aqui, um exemplo para vocês. A Philips, por exemplo, ela fez uma cisão criando a Philips Healthcare. Então, o que é isso? Ela fez uma cisão parcial, a Philips continua existindo e criou, com parte do seu patrimônio, a Philips Healthcare. A Sony Ericsson, ela parou de funcionar, ela não existe, e foi criado a Sony Mobile. Então, houve uma cisão total, tá bom? E, por fim, nós temos o último tipo de combinação de negócios, que é a incorporação, quando uma empresa incorpora outra, tá? Então, aqui nós temos um exemplo para dar, que agora, salvo engano, mas tenho quase certeza disso, a BRF aí de Toledo, né? A BRF, ela fez uma incorporação. Ela incorporou várias marcas na BRF e criou aí a BRF. Então, vamos supor aí, eles criaram a marca BRF, tá? E a BRF comprou a Sadia, comprou, enfim, outras empresas e criaram a marca BRF. Então, essas empresas, Sadia e as outras marcas, elas estão incorporadas na BRF. Elas não existem mais como empresas separadas. Elas estão todas dentro de uma só. Então, a incorporação é quando uma empresa compra outra e essa empresa adquirida, ela passa a ser a adquirente. Ela passa a compor a adquirente. Então, o total do patrimônio líquido da empresa adquirente, vamos dizer lá, que o total da empresa, o total do ativo da adquirente era R$1.000. Dela comprou uma outra empresa, incorporou uma outra empresa. Passou a ser 2.000. Por quê? Porque juntou o ativo dela, da adquirente mais a da adquirida. Então, aumentou. Então, é quando uma empresa compra outra, tá? Ela adquire a outra. Aí se incorpora. Uma é absorvida pela outra. Beleza? Então, de uma forma bem simples, eu tentei passar aqui para vocês quais são os conceitos das combinações de negócios, para que na aula que vem nós conseguimos nos aprofundar na lei, entender como é que fica a participação societária dessas empresas, quais são os documentos que têm que ser feitos, como é que os acionistas eles entram em consenso, ou, por exemplo, se eu tinha dinheiro investido na Sadia, eu como uma pequena investidora tinha dinheiro investido nas ações da Sadia. E do nada a Sadia passou a ser BRF. Como que ficou isso? De que forma que deu isso juridicamente? Como que ficou essa constituição? E, prof, como que acontece que, por exemplo, uma empresa SA adquire uma empresa de grande porte, mas quer, por exemplo,
uma empresa comum, uma sociedade limitada, uma sociedade simples, como que fica nesse caso? Se uma é SA, uma forma jurídica é uma e a outra tem outra forma jurídica, de que forma que é feita essa transição de uma empresa para outra. Então, tudo isso nós vamos ver mais à frente, tá bom? Então, agora essa primeira aula é mesmo para vocês conceituar, entender qual é a abrangência, o que é isso de forma geral. Depois nós vamos aprofundar esses conhecimentos, tá bom? Continuando então. Tipo de investidores. Quem são os investidores que fazem combinação de negócios? De um lado, nós temos um investidor estratégico, que é aquele que compra uma empresa do mesmo segmento, tá? Para melhorar o fluxo da sua empresa, para adquirir maior nicho de mercado, para se tornar aí uma empresa da alta concorrência naquele produto, que é aquele exemplo que eu dei aí, que é em relação às operações lá com o pneu e a roda. Cada a sua empresa tinha o seu nicho de mercado, porém ela não conseguia ter o melhor pneu e roda do mercado. Para isso, elas tiveram que fazer uma combinação de negócios. Aí nós temos uma combinação de negócio estratégica. Então, quando a gente fala, ainda voltando a falar da Coca. A Coca, por exemplo, ela tem um valor diferenciado, tá? Ela é um pouco mais cara que as demais, que os demais refrigerantes. Porém, ela abriu submarcas, ela criou submarcas, tá? Então, ela fez isso provavelmente para adquirir benefícios melhores, né? Conseguir vender produtos com menos custos do que a Coca-Cola. E que também englobava aí essa parte dos refrigerantes. Então, ou seja, a marca Coca-Cola com as suas marcas Fanta, com as suas submarcas Fanta, Guaraná Antártica e etc., ela domina o mercado. Tá? A Pepsi é boa, mas comparado aí a amplitude que a Coca tem no mundo inteiro, a Fanta ela é inferior em crescimento do que a Coca-Cola. Então, isso foi aí um tipo de investidor estratégico. Nós temos outros investidores que são financeiros, pessoas com muita rentabilidade, que têm muito dinheiro, que vão aplicar nessas empresas, vão dar dinheiro para essas empresas terem recursos para fazer esse desenvolvimento, para fazer a criação de novos produtos, para aumentar o mix da empresa, para que uma ideia boa saia do projeto. Por exemplo, aqui eu vou trazer para vocês o exemplo do Uber. O Uber ele foi criado numa coisa que a gente chama incubadora. Incubadora de empresas, ideias inteligentes que participam de uma coisa chamada um projeto de incubadora. Tá? Então, é alimentada a ideia, é pensada, é treinada. Aí um investidor que tem um valor bom aí de dinheiro para investir, investe nessa empresa, porém quem executa somos nós, que desenvolvemos essa incubadora, que tivemos essa ideia. Tá? Nós executamos com o dinheiro dele. Por quê? Porque é melhor ele investir nesse negócio aqui, que tem uma boa projeção para um retorno, por mais que o risco seja mais alto, do que, por exemplo, no Tesouro Direto, ou em alguma aplicação de renda fixa, ou até mesmo em bolsa de valores em outras empresas, tá? Então, o que ele faz? Ele investe numa empresa nova, ele investe numa startup, dá dinheiro para que uma startup saia do papel. Aí nós temos um investidor financeiro, que tem dinheiro para... para investir nesse tipo de empresas que está no papel, para depois ele ter lucros, dividendos em relação a essa empresa. Beleza? Aí, tem 2 momentos na vida que a gente faz esses investimentos grandes, investimentos de risco. Um é um momento de crise, tá? Então, ele pode ser o primeiro momento como uma ameaça e o segundo momento como uma oportunidade. Então, uma empresa que tem uma boa gestão, que tem um retorno sobre todos os investimentos que ela faz de uma forma boa, ou seja, tem liquidez, todo o retorno que ela faz dá lucro, todo o investimento que ela faz dá lucro, paga aquele lucro. Então, a gente fala que tem uma taxa de retorno mínima atrativa, que é, se eu investir R$2.000 no investimento, esse investimento, no mínimo, tem que me retornar R$2.000, no mínimo, em um determinado período de tempo, para que ele seja um investimento com uma atratividade mínima, né? Então, são empresas que têm essa característica, tá? Então, que ela tem liquidez, tudo que ela coloca no mercado, ela consegue fazer girar, consegue
ter alcance daquele determinado produto. Então, essa empresa, no momento de crise, como que nós estamos vivendo, elas vão comprar empresas que estão passando por mais dificuldades. Não estão conseguindo lidar bem no mercado num momento como esse, tá? Não estão preparadas para lidar com esse momento. Então, elas vão comprar provavelmente com custo baixo, vão conseguir pagar da forma que elas querem, né? Ou da forma que elas querem, ou vão falar assim, ó, no cash, né? No dinheiro, eu pago tanto, eu ofereço tanto. Então, essa aí é o que nós chamamos de um primeiro momento como uma ameaça. Eu vendo a minha empresa, eu vendo a minha empresa, eu acabo dando o controle da minha empresa para outra pessoa, porque pode ser que eu leve a minha empresa à falência, né? A solvência dela cabe com ela, que eu liquide a minha empresa, tá? E no segundo momento é uma nuance de oportunidades, ou seja, eu faço uma fusão, uma incorporação, eu adquiro uma empresa porque eu sou a pessoa que tem dinheiro e no momento da crise eu consigo comprar aquela empresa. Então eu sou a empresa que no momento da crise eu me sobressaio a outras, tá? Do que uma empresa que no momento da crise vai acabar sendo adquirida por outra. Então, um exemplo disso aí, Airbnb. Airbnb, ela veio muitos e muitos anos, 12 anos, tentando lidar bem no mercado. Quando ela conseguiu, nos primeiros meses que ela conseguiu ter um retorno bom de todo o investimento que foi feito, houve a crise. Então, a Airbnb, ela está no processo agora de liquidação da empresa, porque a empresa, ela realmente não vai conseguir ser autossuficiente, se manter no mercado perante essa crise. Então, aí é uma oportunidade de uma empresa como, por exemplo, o Uber, entre outras empresas aí, elas adquirirem essa empresa para fazer essa empresa funcionar, tá? Ou trazer parte dela para o nicho do mercado que as atividades delas estão voltadas. Então, isso, pessoal, é muito importante a gente entender que há investidores que lidam primeiro como uma ameaça e depois como um aspecto de oportunidade. Beleza? Então, a aula, como eu falei, ela é bem simples, é mesmo para caracterizar o que é a combinação de negócios e nós vamos nos aprofundar, deixa eu ver aqui. Nós vamos nos aprofundar na combinação de negócios mais à frente. Então, lembrem, pessoal, de comentar esse vídeo, comentar na hora de devolver a atividade e, principalmente, utilizem a aula da terça-feira e da segunda para desenvolverem as atividades. Não deixem para o domingo que depois vocês não conseguem entregar, acontece alguma coisa e vocês acabam ficando com 50% da nota ou sem nota, tá? Então, utilizem as aulas para que não aconteça um imprevisto. A gente deixa para a última hora, dá mais oportunidades às ameaças. Então, a gente perde a oportunidade e acaba ficando aí num cenário de ameaças para a nossa atividade. Beleza? Então, tá bom. Qualquer coisa me chama aí no WhatsApp, tá? Lembrem de compartilhar lá no grupo as dúvidas de vocês.